Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta reunião da Frente Parlamentar em defesa do serviço público e das empresas públicas e também o lançamento do Atlas do Serviço Público Catarinense atualizado. A presente Frente Parlamentar originou-se do ato da presidência número 014 de 2025, com a coordenadoria dos trabalhos sob responsabilidade do excelentíssimo senhor deputado estadual Fabiano da Luz. Integram esta frente parlamentar, como membros, os excelentíssimos senhores deputados estaduais Fabiano da Luz, Emerson Stein, Luciane Carminati, Marcos Vieira, o Marquito, Maurício Kudlark, Napoleão Bernardes, Nilson Berlanda, Tiago Zilli, Volney Weber, Padre Pedro e Neudi Sareta. A Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e das Empresas Públicas tem como objetivo a defesa das servidoras e dos servidores, da democracia, da soberania popular, do livre exercício dos direitos políticos e da liberdade de expressão. A Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e das Empresas Públicas, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em parceria com o Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, sindicatos de IESE, fazem o lançamento do Atlas do Serviço Público, com dados atualizados sobre o serviço público em Santa Catarina. Este cerimonial convida para compor o dispositivo de abertura o excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Fabiano da Luz. O excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Neudi Sareta. A representante do Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, a senhora Ellen Caroline Pereira. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor presidente do Sindicato de Eletricitários do Sul de Santa Catarina, o Sintresc, Luciano Marques Antunes Pinto. A senhora presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Santa Catarina, o Sintesp, Marlete Gonzaga. A senhora vice-presidente do Sindicato dos Eletricitários de Lages, Stiel, Priscila Baldiceira Kozlov. A senhora presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina, Sueli Adriana. A senhora assessora parlamentar, Giovana Poeta, neste ato representando o gabinete da excelentíssima senhora deputada estadual, Luciane Carminati. O senhor assessor parlamentar, Sadi Baron, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado federal, Pedro Ukzai. A senhora assessora parlamentar, Tânia Ramos, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual, Marcos José Abreu, Marquito. O senhor diretor de Segurança do Trabalhador do Sinergia, Mário Jorge Maia. O senhor administrador da Secretaria da Administração de Santa Catarina, Zumar Guido Bum. O diretor do Sintaema, Christian Ricardo Bedin. A senhora presidente do Sintrazem, Roberta Zimmer. O senhor coordenador-geral do Sinergia, Tiago Vergara. O senhor delegado sindical,
do Sindreceita do município de Joinville, Ronaldo de Souza Godinho, o senhor delegado sindical do Sindreceita, Ronaldo Luiz Casas, o senhor coordenador-geral do Sintrajusc, Paulo Roberto Koinski, a senhora presidente do Sinjusc, Carolina Rodrigues Costa, o senhor presidente do Sindsaúde, Nereu Sandro Espezin, a senhora presidenta da Federação dos Urbanitários, Ceci Mariman, a senhora presidenta do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do município de São José, Jumeri Zanetti, o senhor presidente da Federação PSOL Rede Sustentabilidade, Elson Pereira, o senhor conselheiro de administração da Casan e representante dos trabalhadores da instituição, Raneron Vitor Marcos, a senhora secretária de Política LGBT da Confederação dos Trabalhadores Municipais do Brasil, a Confetam, Zoide Ostrica, o senhor coordenador executivo da Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos, Gilmar Rodrigues, o senhor diretor do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Santa Catarina, Marcos Vinícius Rocha, o senhor assessor técnico da Superintendência dos Correios de Santa Catarina, Emídio Capistrano, e, por fim, o senhor coordenador do Sindicato dos Trabalhadores de Educação da UFSC, Renato Ramos Miles. Neste momento, iniciamos as atividades desta reunião, convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual Fabiano da Luz, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e das Empresas Públicas, para presidir os trabalhos. Um bom evento a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Eu quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria tê-los aqui. E é um momento importante para todos nós que defendemos e que somos servidores públicos, porque essa apresentação do Atlas mostra onde estão as deficiências, as dificuldades, os buracos que precisam ser preenchidos. Mostra também o quanto o nosso Estado cresceu e o quanto o serviço público diminuiu. Consequentemente, o quanto sobrecarregou essas pessoas que estão em todas as áreas, em todos os setores, trabalhando, se dedicando. E aí mostra também o quanto a remuneração está paralisada, comparada ao que aumentou o número de atendimentos. Isso também é importante porque nos faz tirar as estratégias de pressão sobre o governo do Estado, de cobrança, de posicionamento que nós precisamos ter, e também mostra o quanto nós precisamos estar juntos na defesa do serviço público, seja qual a categoria que for. Porque se nós ficarmos independentes, cada um na sua área, fazendo a defesa sozinho, é muito fácil do governo nos dominar, de ganhar narrativa, de convencer a sociedade que está tudo perfeito. Agora, quando a gente pega junto, defendendo cada um dos setores, a gente mostra a força que o serviço público tem. E é isso que nós queremos, essa união de forças para defender o serviço público de qualidade, o servidor valorizado e respeitado como ele deve ser. E, principalmente, reconhecido por sociedade e por governos. Então, é tão bom ver todos aqui e a gente verdadeiramente perceber o quanto importante é o nosso trabalho para a sociedade catarinense e o quanto é importante nos ajudarmos para que a gente verdadeiramente conquiste tudo aquilo que nós temos de direito. Esse é o objetivo nosso aqui com a apresentação do Atlas, que será feito agora há pouco pelo Daniel e depois contribuído com todas as falas de vocês, que são as pessoas mais importantes e os que mais têm que falar nesta manhã aqui no plenário. Então, muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço, e eu convido o meu colega Sareta também para cumprimentar todos vocês.
Bom dia. Bom dia. Cumprimentar a todos e a todas que estão aqui nesse evento importante. Muitos se deslocaram por 10, 12 horas, né, desde o extremo oeste, né? Pessoal que está aí, meio oeste, oeste, sul, litoral, norte, enfim, tem todas as regiões do estado, né, Fabiano? Tá bem representativo aqui, então cumprimentar a todos vocês, dizer da importância sempre do fortalecimento do serviço público. Quando eu estava chegando aqui, o pessoal da televisão fez a pergunta sobre a importância, né, do evento, né? Muito mais importante do que um lançamento, né, de atlas do serviço público, que é importante, mas muito mais importante que isso é o serviço público em si, e aí está o servidor. Porque mesmo aqueles que tecem críticas ao serviço público, mas são aqueles que batem lá para levar o filho na escola, ou no posto de saúde, ou na segurança, ou enfim lá na exatoria, vendo seus documentos, em qualquer atividade está o serviço público aí. E é importante e fundamental a gente fortalecer o serviço público. Ao fortalecer o serviço público, você melhora o serviço para a população é melhor atendida. Mas para fortalecer o serviço público também, é preciso respeito e dignidade ao servidor público. Hoje, por exemplo, está em discussão uma reforma administrativa, muito mais sob o ponto de vista da tirada de direitos, a linha que se faz na defesa desta reforma administrativa, do que na linha de fato, melhorar o serviço público. Então, essa é uma outra questão importante que está aí colocada, que precisa ter uma ampla participação para se garantir direitos, para se garantir que o serviço público tenha o seu fortalecimento, e não tem serviço público bom se o servidor público não tiver os seus direitos preservados, garantidos. Ainda há aqui em Santa Catarina esta questão também, entre tantas outras coisas, do desconto dos aposentados. Esse é um desconto que foge de qualquer lógica, inclusive jurídica, se descontar de quem já obteve a sua aposentadoria. Tem projeto tramitando aqui, tem projeto de iniciativa popular, a correlação de forças aqui ainda é difícil, mas é uma luta que não dá para deixar de lado. Nós temos que fortalecê-la para, de fato, atingirmos esse objetivo, que é tirar essa contribuição dos inativos, porque não se justifica. Além do que eu tenho dito quando faço reunião com trabalhadores da iniciativa privada, além do que a gente tem que cuidar com os precedentes, porque às vezes bota um precedente lá para descontar do servidor público, amanhã depois vão querer descontar também do servidor da iniciativa privada. Então esse é um precedente que a gente precisa derrubar, e essa é uma luta que nós estamos juntos. Um grande abraço a todos aí, vamos firme. Muito obrigado, Sareta. Vou aproveitar para registrar também a presença do Valmir Donato de Oliveira Neto, que é diretor de comunicação do Simpol, também da Elivane, que é a presidente do Sinte de Santa Catarina. Falar nisso, eu tenho aqui no plenário alguns dos meus professores, né? Acredito que, por estar aqui defendendo o servidor público, é sinal que o aluno aprendeu bem a lição que vocês repassaram. Foi um bom aluno. E eu convido então o Daniel para apresentar aqui o Atlas, e depois a Ellen comanda o espetáculo. Chega aqui, Daniel. Não precisa ter vergonha.
Bom dia a todas e todos. É uma honra estar aqui para apresentar o lançamento do Atlas de Serviço Público Santa Catarina, material que foi realizado, né, pelo DIEESE, em parceria com os sindicatos, né, com o deputado, com a sociedade civil. Primeiramente, eu gostaria aqui de saudar os membros desta mesa. Agradeço ao deputado Fabiano da Luz pelo convite para participar do lançamento nessa Assembleia Legislativa. Gostaria também de saudar o deputado Sareta e a Ellen, que está representando aqui o Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público. O Atlas do Serviço Público Catarinense, ele se apresenta como um estudo de subsídio ao movimento sindical no Estado. Aborda aspectos como a evolução do quadro de servidores, o rendimento médio dos trabalhadores e de alguns aspectos relacionados à distribuição por gênero, raça e faixa etária, assim como tópicos sobre saúde do trabalhador. De forma especial, esse Atlas se propôs a analisar a evolução do quadro de servidores públicos no Estado de Santa Catarina e desmistificar a ideia de que há um inchaço da máquina pública no Estado. Os dados revelam que, nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, a proporção de trabalhadores públicos entre o total de ocupados no Estado caiu de 9,9% para 9,5% em 22. Além disso, neste mesmo ano, a proporção de servidores públicos sobre a população total do Estado era menor do que essa mesma proporção no Brasil e nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. Quando observamos os países da OCDE, são os países mais ricos e desenvolvidos, Santa Catarina estaria ainda lá atrás, à frente somente do Japão e da Coreia do Sul. O fato é que os últimos anos representaram um retrocesso no que se refere aos servidores públicos no Estado, com diminuição do quadro e perdas reais salariais. Esta condição não se limita ao Estado de Santa Catarina, mas acontece também no Brasil, em que há uma insuficiência de servidores. Existe uma ideia de que os servidores públicos, que é propagandeada por aí, são privilegiados. Mas, na verdade, existe um estudo do portal República em Dados que 70% dos servidores públicos no país recebem até R$ 5.000. O DIEESE é um órgão unitário do movimento sindical, destinado à realização de estudos, pesquisa e atividade de educação, produção e difusão de conhecimento e informação sobre o trabalho, sob o viés dos interesses da classe trabalhadora. Esse ano é um ano importante para a entidade, que completa 70 anos de existência, e esteve ao lado do movimento sindical em todo esse período, nas mais diferentes conjunturas e desafios. Nesse momento, assim como em outras oportunidades, especificamente, os trabalhadores de serviço público são alvo de ataques aos seus direitos através da proposta de reforma administrativa. O DIEESE vem acompanhando de perto este processo, prestando assessoria ao movimento sindical em âmbito nacional nos estados. A atual proposta de reforma administrativa procura instaurar uma lógica empresarial de gestão, metas anuais, acordos de resultados e bônus variáveis no lugar de uma valorização permanente da carreira. Neste sentido, cria-se desigualdades salariais e rompe-se a isonomia dos servidores. Além disso, uma das propostas é limitar o crescimento das despesas com o pessoal. Vincula-se ao crescimento das receitas. Cria-se mais uma limitação à valorização dos servidores. Na prática, isso dificultará a concessão de reajustes salariais, assim como a reposição das perdas acumuladas, a criação de novas vagas no serviço público e a reposição do pessoal perdido. Outro duro ataque é a criação da tabela única salarial para todas as carreiras, o que na prática deverá nivelar os salários por baixo, implicando achatamento salarial. Por fim, um ponto crucial é o ataque à estabilidade do servidor. A avaliação periódica deverá ser condição para a progressão para a permanência no cargo. Isso poderá abrir uma brecha legal para a demissão do servidor por insuficiência de desempenho. Nesse sentido, nossa equipe de técnicos tem auxiliado permanentemente os sindicatos de serviço público para impedir este que é considerado os maiores retrocessos para o serviço público em todo o país. Para encerrar, eu gostaria de agradecer novamente ao deputado Fabiano da Luz pela iniciativa, ao Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, pela realização da atividade e pela publicação do Atlas, que para nós é muito importante.
O Escritório de GES Santa Catarina segue com seu trabalho de assessoria ao movimento sindical no Estado e, considerando todas as questões conjunturais, fica à disposição para a atualização do Atlas e a incorporação de novos temas que ajudem a aprofundar a discussão sobre o serviço público catarinense. Muito obrigado a todos e todas e uma ótima atividade. Não é reforma, é demolição. Daniel, obrigada. Eu vou convidar você para fazer a entrega oficial para o deputado Fabiano da Luz e para o deputado Neudi Sareta, do Atlas. Então, agora eu passo para a Ellen, que, além de fazer a fala dela, vai coordenar a fala de todos vocês. E a gente vai ficar num vai e vem, Sareta, porque a gente tem comissão agora e tem os projetos que nós temos que pedir vista para não deixar passar. Ellen. Bom dia, pessoal. Gostaria de cumprimentar o deputado Fabiano, antes que ele desça para a CCJ, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e que é esse grande parceiro, companheiro nosso, tão comprometido, né, com a frente, em diálogo com o Fórum e com os sindicatos na luta pela defesa do serviço público. Cumprimento também o deputado Neudi, que saiu, né, pela participação, e ao Daniel. E, em teu nome, parabenizo todo o trabalho do DIESE, que é tão importante para a gente, Daniel. E aí eu aproveito para informar, pessoal, que tem uma quantidade de cópias do Atlas, mas não sei se é suficiente para todos que estão aqui. Então, o QR Code é para que a gente use para baixar o arquivo em PDF, certo? Acho que é isso. Então, eu sou a Ellen, eu sou secretária-geral do Sinjusc, mas hoje eu falo aqui representando o Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público. Quando eu recebi a tarefa de representar o Fórum hoje, eu fiquei refletindo sobre o porquê nos organizamos em torno da defesa do serviço público com tanta teimosia, porque a gente é bem teimoso. E me veio na cabeça um poema do Solano Trindade, que se chama Tem Gente com Fome. Em um dos estrofes, ele diz assim: trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes, querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Só nas estações, quando vai parando, começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer. Esse poema me veio na cabeça porque ele fala da nossa necessidade humana mais básica, a de matarmos a nossa fome. Tem gente com fome. Mas, recentemente,
o Brasil conseguiu sair novamente do mapa da fome. E só fez isso por conta de políticas públicas de combate à fome. Ninguém passa fome porque quer. As pessoas passam fome por conta das profundas desigualdades que estruturam o Brasil enquanto sociedade. Nunca tivemos um Estado pleno de bem-estar social, mas a Constituição Federal de 88 e as políticas sociais que vieram a partir dela conseguiram, de alguma forma, minimizar esse tanto de desigualdade que persegue a gente. Isso significa que o Estado é fundamental para garantir o mínimo da dignidade humana. Então, se tem gente com fome, o Estado tem sim que dar de comer. Isso também quer dizer que os serviços públicos são nossa principal ferramenta de combate às desigualdades, porque é por meio dos serviços públicos que as políticas públicas e sociais são efetivadas e são ofertadas à população. Eu acredito que é por causa de tudo isso que nós aqui, trabalhadoras e trabalhadores dos serviços públicos, nos organizamos com tanta teimosia para defender ele. E a gente defende porque ele é constantemente atacado. A gente está falando, afinal, da disputa do orçamento. Desse lado, nós reivindicamos mais recursos para ampliar o acesso, a qualidade e os serviços prestados. Do outro lado, eles, Faria Lima, eles, grandes multinacionais, disputam o orçamento público para seus interesses e tentam transformar o que é essencial em mercadoria. Aqui em Santa Catarina, a gente experimenta de forma sistemática as tentativas de destruição da Previdência Social do Estado, do IPREV. O confisco dos 14% em 2021, a segregação de massas em 2023, as reformas mais recentes. Do outro lado, o governo do Estado isentando em bilhões empresas privadas. A nossa realidade de Santa Catarina é o exemplo escrachado dessa disputa do orçamento público. No âmbito nacional, enfrentamos no momento a PEC 38, uma tentativa de reforma administrativa que vem ao encontro de projeto de destruição do serviço público. O Daniel trouxe aqui na fala dele, né, em síntese, que o mapa traz, né, em seu conteúdo, o Atlas, desculpa, o quanto o discurso do inchaço do orçamento público com os servidores públicos é mentiroso. O debate da reforma administrativa pega muito facilmente, se não politizado, de um modo geral, na ideia de combate aos supersalários, que é uma mentira, porque os supersalários são 1% dos servidores que são os cargos mais altos, a gente sabe disso. Então, a gente sabe que a PEC trata de um projeto de destruição do serviço público e, como fala o Vladimir Nepomuceno, é praticamente uma constituinte, porque mexe no cerne da estrutura administrativa do Brasil. Então, a PEC, dentre as gravidades dela, ela pretende regulamentar contratações temporárias do serviço, o que trará grandes perdas na qualidade, reduzindo ainda mais as condições de trabalho, que já são precárias, como o Daniel bem trouxe, e o número de trabalhadores. Terceirizar os serviços, quando a gente sabe que, por exemplo, a saúde no Estado, todos os serviços que foram passados para a UES são investigados, estão, né, extremamente ruins, e tirar a autonomia de municípios e estados sobre os serviços prestados, desconsiderando que o Brasil é um país de dimensões continentais e as especificidades e realidades de cada território. Então, na verdade, a PEC 38 vem na contramão dos avanços das políticas sociais que a Constituição Federal nos trouxe. E, se aprovada, aprofundará as desigualdades, afetando de forma mais perversa as mulheres, as pessoas negras, pobres e periféricas. O massacre ocorrido no Rio de Janeiro, na semana passada, é o retrato do que a ausência do Estado produz para a gente. A gente sabe que também, nesse processo, as aposentadas e os aposentados são extremamente afetados. Já temos o confisco e a reforma administrativa vai esvaziar ainda mais os fundos previdenciários. Mas, mesmo diante desse cenário, acredito que vamos revogar, sim, o confisco dos 14%. A gente vai.
Acredito também que a gente vai barrar a PEC 38, assim como a gente fez com a PEC 32 em 2021. E a gente vai fazer isso porque essa é a história da classe trabalhadora. Ela é de luta. E a gente tem todas as ferramentas, basta a gente seguir organizado. E eu acredito isso quando eu olho para o nosso fórum, que tem sido uma referência de organização, de teimosia e de coragem na defesa do serviço público. É isso que o Fórum Catarinense de Defesa do Serviço Público é e faz na defesa do serviço público em Santa Catarina. A gente tem como proposta de encaminhamento do fórum, inclusive pensando essa objetividade, né, da nossa organização, que a gente faça uma audiência pública sobre os impactos da PEC 38 nos municípios e estados, aqui pensando Santa Catarina, porque a gente entende que precisa comprometer os parlamentares estaduais para que eles cobrem os deputados federais um posicionamento crítico em relação à PEC 38. E lembrando a eles o impacto que isso vai ter, porque ano que vem tem eleição. E isso a gente sabe que preocupa eles, se outras coisas não, isso sim. E também, né, a gente dá andamento ao que a gente já construiu em relação à revogação do confisco dos 14%. Por fim, eu quero encerrar dizendo que, para mim, a poesia do Solano Trindade não fala apenas da fome de estômago, ela fala também da nossa fome de alma. Fala em darmos de comer para os sonhos de uma criança que sorria ao ver sua pipa voando no céu. Fala em darmos de comer para a alegria que é feito batuque em uma roda de samba. Fala de darmos de comer para a esperança que nos permite continuar caminhando, mesmo nas adversidades. Desejo que nosso trem, saindo de Leopoldina ou do Largo da Alfândega, do extremo oeste de Santa Catarina, do sul ou do norte do nosso estado, nos leve para caminhos em que possamos sair da defensiva e pensar as possibilidades de avançar na consolidação de um serviço público que garanta dignidade a toda a população brasileira, a todas e a todos nós. Obrigada. O Bruno vai puxar aqui, vai. Pedir um favor para todo mundo, gente, para a gente ficar de pé, fazer um não é reforma, é demolição, batendo palma, todo mundo junto, vamos lá. Para a gente fazer um vídeo bem legal, parte da nossa disputa é nas redes, nós precisamos fazer, certo? Então vamos lá? Não para até eu dizer, tá bom? Então vamos lá, quem puder bater palma em cima, não, é reforma! É demolição! Coisa linda, gente. Obrigado. Valeu. Pessoal, então, dando seguimento, eu vou chamar os representantes e as representantes das entidades para suas intervenções. A gente não acabou, para ser uma manhã de ato, então, assim, tem mais. A gente depois tem as faixas do fórum, dos sindicatos, para a gente fazer os registros em relação à reforma, tá? Então, vamos ficar aqui todos juntinhos até a finalização. Só vou pedir para as pessoas que façam as falas aqui em cima no púlpito para poder pegar o registro da TV.
Elivane Sec, presidenta do SINT. Só para organização, pessoal, lembrando que as intervenções são de 3 minutos, tá? Tá. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu tive que primeiro experimentar aqui, né? Porque normalmente eu fico assim, né? Então, quero cumprimentar todos os colegas, servidores públicos, de uma forma muito especial aos colegas e às colegas da Educação Pública de Santa Catarina, que estão aí. Obrigada pela presença. Quero dizer que, parabenizar, né, o Diese por essas informações tão importantes e dizer que, enquanto o Daniel estava aqui lendo ou expondo um pouquinho sobre como é que está a situação do servidor público em Santa Catarina, eu estava ali pensando assim, daqui a pouco vem alguma coisa que o magistério não está incluso, né? Um problema que não é do magistério, não apareceu. Todos, nós estamos com um número exagerado de trabalhadores e trabalhadoras de educação em caráter temporário, mais de 40 mil no estado de Santa Catarina este ano. Nós estamos com a nossa valorização salarial, com a nossa carreira achatada desde 2011, buscando a descompactação. Nós estamos com a maior parte dos nossos servidores, maior parte não, uma grande parte de todos os nossos aposentados, pagando 14% depois de ter contribuído uma vida inteira de trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, a luta pelos direitos e pela unificação, pela força do serviço público é importantíssima. A luta pela revogação dos 14% aqui e a luta pela não aprovação da PEC 38 precisa ser forte, precisa ser intransigente. Eu quero, então, dizer a cada um e cada uma de vocês que o SINT está sempre junto nessa luta pelo serviço público, e nós precisamos estar juntos. Nós estamos também sempre aqui, eu falar aqui do nosso projeto de lei, né, de iniciativa popular, que envolveu todos os servidores públicos. Nós também buscamos muita assinatura nesse estado, né, para conseguir termos esse projeto de lei aqui. Nós precisamos lutar para aprová-lo. Nós precisamos, como disse, revogar os 14% de Santa Catarina. Essas são algumas das lutas que nós precisamos fazer. E o serviço público vai conseguir, vai ter êxito, quando, de fato, tiver todos lutando no mesmo grito, numa mesma voz, numa mesma toada, assim como fizemos agora há pouco aqui, para fazer o videozinho. É isso, eu acho que o serviço público está de parabéns e seguimos firmes na luta. Obrigada. Obrigada, Elivane. Chamo agora Nereu Espezin, presidente do Sind Saúde. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar a Ellen, que está coordenando aqui a atividade do fórum, e cumprimentar os que já estiveram aqui também na abertura desse grande evento. Dizer o quanto é importante e dizer que me sinto muito honrado de ter sido um aluno do setor público, enaltecer muito a educação do nosso país, porque nós somos formados, estamos aqui para defender a soberania e a democracia do nosso país. E foi lá na escola que a gente aprendeu o quanto a gente, unidos e organizados, a gente vence qualquer guerra ou qualquer batalha que a gente tenha que enfrentar. Estamos no caminho certo em derrubar mais uma vez essa reforma, que diante de outras que já aprofundaram o nosso país, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, esse seria um ponto que fragilizaria muito o nosso país. E dizer, e nos questionar qual o papel do nosso Estado, se não dividir e trazer igualdade aos seus que a sua pátria
a abriga e a instrui e que faz com que a gente produza para a nossa continuidade como seres humanos. Então, é importante que a gente cobre, sim, dos deputados, daqueles representantes que estão lá querendo destruir o que foi construído pelas nossas gerações. Porque se eles estão lá, é porque a gente contribui como contribuinte, como cidadão desse país, para que eles governem, para que eles construam políticas públicas que levem o acesso a todos os brasileiros e brasileiras do nosso país. O que não podemos permitir é que eles venham usurpar do que nós construímos e do nosso patrimônio público, de tudo que a gente construiu para entregar para a iniciativa privada ou para a economia. E deixar um grande recado, que eu sempre falo para a categoria de saúde: ou a gente luta, ou a gente vai perder unidades hospitalares, a gente vai perder unidades básicas de saúde, a gente vai perder UPAs, tudo aquilo que a gente construiu que ainda não é suficiente para a garantia da saúde dos brasileiros e brasileiras. E essa luta tem que estar no nosso cotidiano. E, para finalizar, preciso dizer que, enquanto houver um servidor público, a luta será feita. Não abriremos mão de nenhum direito que constrói e dá a garantia ao nosso país de ser soberano. Obrigado e um bom dia. Obrigada, Nereu. Vou chamar a Marlete Gonzaga, presidenta do Sintesp. Pessoal, enquanto a Marlete chega, eu vou pedir para quem está no grupo do fórum, eu coloquei a ordem de falas, então, se puderem ir olhando e vir próximo ao púlpito, quem for o próximo, ajuda aqui na nossa organização. Marlete. Obrigada, cumprimentar a Ellen, sempre presente aí nas nossas lutas do Fórum. Obrigada, Ellen, a todos os companheiros sindicalistas, lideranças sindicais que constroem esse nosso movimento aqui no serviço público, a todo servidor e servidora que está aqui hoje. Em especial, gostaria de cumprimentar um grupo lá da Sejure. Bom dia a todos que vieram de todo o estado de Santa Catarina. Vieram desde oeste, sul, norte, vale, estão todo o estado representado aqui. E é importante dizer, o Sintesp representa uma base muito grande do serviço público, das secretarias, autarquias e fundações, e é uma categoria extremamente desvalorizada, como um todo. Hoje, a gente, em grande parte, faz parte de uma lei 676, onde o quadro nosso é congelado, está congelado, desde 2012. O quadro onde a gente tem progressões, ele é um quadro que tem o piso de R$ 820. Essa é a realidade da grande parte da base do Sintesp. E não mais do que 1.900 em final de carreira. Esse é o quadro que representa as progressões que a gente tem durante a nossa jornada de trabalho e do dia das progressões por tempo de serviço e por qualificação. E o Estado, desde então, pratica gratificações de forma diferenciada dentro desse coletivo, que dificulta bastante. Mas o quadro da Sejure é ainda pior, porque eles ainda estão num quadro isolado. Esse quadro, o que é? São os técnicos e o pessoal do administrativo, são psicólogos, assistentes sociais, médicos, etc., que dão apoio dentro do sistema prisional, o pessoal administrativo e os especialistas dentro do sistema, que hoje estão numa situação totalmente de limbo. Eles não têm um quadro, eles não têm uma lotação e não têm um
um plano de carreira. E o que eles pediram, o que a gente estava encaminhando? Esse plano de carreira. Então, é importante dizer que uma grande parte desse grupo da 676 estava encaminhando um plano de carreira e que, de uma hora para outra, o governo veio e disse, não tem mais, acabou, e o plano de carreira para mais ninguém. O único que ficou com o plano de carreira foi o Instituto de Meio Ambiente, o IMA, porque já tinha uma previsão legal quando foi criado o Instituto, e eles mantiveram esse plano de carreira para o IMA. Os demais todos foi informado que não tinha mais plano de carreira e nenhuma outra proposta a gente tem do governo. Propostas que um dia é uma coisa, outro dia é outra, nada de concreto. Então, desde então, a categoria está, sim, se mobilizando para poder se fazer presente e buscar, né, na mobilização os seus direitos. E é isso que a gente, como o sindicato está aqui também, junto com o grupo da Sejure, com todos os servidores públicos de todas as áreas, porque nós consideramos que o serviço público e o servidor valorizado valoriza o serviço público. Um abraço a todos e na luta sempre. Obrigada, Marlete. Geraldo Paes Pessoa, Sind Receita. Depois prepara Jumeri. Olá, grandes parceiros de grandes lutas, né? Eu lembro quando o nosso fórum começou, numa salinha pequenininha lá no Sintrafesc, com poucos servidores federais, estaduais e municipais, e plantamos uma grande semente, né? Uma grande semente que hoje é muito importante, não só para o serviço público de Santa Catarina, mas de todo o país. A luta dos aposentados aqui em Santa Catarina pode irradiar efeitos muito positivos para os servidores públicos federais, que até hoje são tributados com os 14% nas aposentadorias. Esse será um precedente muito importante, a revogação dos 14% dos trabalhadores e trabalhadoras aposentados de Santa Catarina, que poderá ajudar todo o país. Então, mas eu faço um registro também sobre a nossa PEC 38, porque é um mecanismo que visa fragmentar o Estado, trazendo ele para uma realidade existente lá na década de 60, de 70, quando pessoas repartiam entre si os serviços públicos para com ele ganhar dinheiro. Eles querem destruir o que a gente entende de Estado, porque a nossa visão de Estado é aquela que está na Constituição, né? É o Estado que assiste, que cuida e que emancipa, para não ser necessário um Estado que reprima. Então, esse é o Estado que a gente sonha como servidor público e trabalhador público. E aí eu faço um pequeno destaque, porque essa reforma, ela restringe a autonomia dos nossos entes políticos federados. Ela impede que, aumentada a demanda e a necessidade de serviços públicos pela sociedade, que o Estado possa agir para cuidar, assistir e emancipar. Tem uma visão de natureza fiscalista, em que a arrecadação pode aumentar, mas não pode aumentar na mesma proporção o atendimento às necessidades públicas, que são muito precárias. O Atlas do Serviço Público nos dá uma radiografia, porque a gente precisa se conhecer, e a gente se conhecendo vai saber que precisa de mais servidor público e precisa de mais serviço público. Porque a reforma administrativa não está contra o trabalhador e a trabalhadora do serviço público. Está contra o trabalhador e a trabalhadora que usa os serviços públicos em Florianópolis, em Criciúma, em Concórdia, no Norte, no Centro-Oeste, em todo o estado catarinense. Está contra o trabalhador e a trabalhadora que usa o serviço público no país. Porque 80%
das nossas crianças usam a escola pública. Quase um número similar a esse usam os serviços dos postos de saúde. Todos têm na sua vida alguma ligação com o serviço público. E a gente precisa mobilizar as pessoas para enterrar a PEC 38, tal qual fizemos com a PEC 32. SC foi exemplo para o Brasil naquela mobilização. O nosso fórum contaminou outros estados, e a partir do nosso fórum surgiu o Fórum Baiano, o Fórum Sergipano, o Fórum Cearense, porque a gente espalhou essa força pelo país. Quanto maior a opressão, maior a resistência. E em Santa Catarina somos muito resistentes. Obrigado. Jumeri Zanetti, Sintran São José, prepara Marcos do Simp, e o Bruno está aqui me pedindo para avisar que vai ter uma cópia do Atlas impressa para cada entidade, e para os demais lembrarem de baixar o link no QR Code. Desculpa, Jumeri. Aê! Bom dia, companheirada! Muito bom ver todos e todas vocês. Às vezes, quando nós temos um ataque, tem um lado bom do ataque, né? Faz a gente se organizar, a gente se unir e ter tempo para lutar coletivamente. Então, a reforma administrativa, o desconto dos aposentados, faz com que a gente se organize coletivamente. E juntos, sempre nós seremos mais fortes. Nós mostramos nossa força na semana passada em Brasília, e agora a gente tem que continuar mostrando essa força em cada um dos 295 municípios desse estado. Porque lá em Brasília a gente deu recado, e nós, catarinenses, estamos em peso em Brasília, apesar da distância. Apesar de pensarem muitos de que aqui em Santa Catarina nós somos um estado fascista, mas é onde nós fazemos a maior resistência desse país. E nós demos o recado para o Zé Trovão, nós demos o recado na terça, na quarta e na quinta, em dose tripla, não é dose dupla. Nós falamos na cara dele que se votar, não volta. E é esse o recado que a gente tem que dar em cada cidade desse estado. E nós, municipários, temos um papel fundamental, porque nós estamos em cada creche, em cada escola, em cada CRAS, em cada CREAS, em cada serviço público prestado tem um servidor, conforme mostra esse Atlas do serviço público. E é lá na cidade que o deputado vai pedir voto em 2026. Por isso que cada atendimento que for feito ao longo desse ano tem que dizer: você já perguntou para o seu deputado se ele é a favor ou contra o serviço público? Porque se ele é a favor da PEC 38, ele é contra você, ele é contra o povo catarinense. É esse recado que a gente tem que dar. É esse o recado. Porque eles têm medo da gente. Porque quando o Zé Trovão, na semana passada, teve que parar para tentar nos convencer de que a PEC 38 é boa para a gente, é porque eles estão preocupados com a gente. Então, é na luta, é juntos, que assim nós vamos derrubar novamente, como nós derrubamos a PEC 32, nós vamos derrubar a PEC 38. Porque uma PEC que tem um nome de 38 só representa a morte, gente. Não tem como representar outra coisa. É isso, estamos juntos, contem com o Sintran e contem com os servidores municipais. Obrigada, Jumeri. Marcos Vinícius Rocha, Simp Santa Catarina, prepara a Roberta do Sintrazem. Bom dia a todos e todas. Venho aqui agradecer a presença de todos, esse evento é importante. Para complementar os brilhantes discursos dos nossos colegas, eu gostaria de dizer que é importante também levar à base que essa PEC 38, porque é o nome dela, é uma violência contra o trabalhador, não só o público, mas o privado.
e ele, com certeza, vai atingir a população. Todo trabalhador, público ou privado, ou simplesmente a dona de casa, será atingida diretamente. É menos serviço público, menos fiscalização, porque eles pretendem criar um órgão em Brasília, e vão colocar do município ao governo federal, dentro do arcabouço fiscal, e remanejar o dinheiro. Obviamente, dinheiro para fiscalização e segurança sempre ficará minorizado. E dinheiro infinito para pagamento de juros, isenções fiscais, etc. Então, a gente tem que dizer que essa PEC 38 é uma violência contra o Brasil, contra o brasileiro, e ela deve ser totalmente rejeitada pela população. Diga não à PEC 38. Não é mais essa violência. Obrigado. Obrigada, Marcos. Roberta Zimmer, Sintrazen, prepara o VET do Sinti. Aqui, né? Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabenizar a todos por esse auditório cheio, né? Importante, a organização. E, principalmente, a todos que aqui colocaram suas entidades em Brasília no dia 29. Isso foi muito importante. A partir daquele ato, a gente essa PEC 38, é assim, né? Ela já perdeu assinaturas, foram 12 assinaturas, pelo menos, até onde eu sei, que já foram retiradas, né, da PEC. Em nome do Sintrazen, quero dizer a vocês que traz mais e mais e mais privatização, mais e mais terceirização do nosso serviço, e isso vai dar precarização, e lá o atendimento na ponta cada vez mais precário, né? Que é importante que nós somos representantes tanto dos trabalhadores do município, educação e saúde, assistência, mas também da CONCAP. A CONCAP tem um histórico de terceirização do serviço a partir de 2021, com muita guerra nessa cidade, guerra mesmo, que foi tiro, porrada, bomba, pessoas no hospital. Então, dizer que já o governo já nos anuncia, né? Nós estamos em database agora, ele já anuncia nas suas redes e na imprensa que vai retomar o serviço da CONCAP, vai comprar equipamentos novos, porque eles deixaram sucatear, e vai fazer concurso público. E agora estamos numa database onde a gente está querendo, né, esse acordo por escrito, né, essa fala por escrito, não só falar no... Então, é importante a gente lutar, sim, contra a PEC 38. Florianópolis foi um dos municípios que segurou a emenda constitucional 103, né, até o início de 2025, quando a gente teve a reforma previdenciária em Florianópolis, faltando apenas um voto de um vereador para barrar a reforma. Então, a importância que nós temos, além de continuarmos mobilizados, é dizer e explicar ao povo que esse Congresso é inimigo do povo, sim. E temos, sim, que trocar esse Congresso inteiro ano que vem, porque o desmonte está cada vez maior. Por isso, a gente tem que colocar pessoas do nosso campo, que pensem no serviço público, como forma de atendimento ao povo, e não para ganhar dinheiro. Obrigada. Obrigada, Roberta. Alvete Bedin, Sinti. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar a Ellen, né, pelo fórum, e dizer que este fórum nos orgulha, e esse fórum mostra a força que apertei sem querer, que o servidor público tem. E também agradecer aos deputados, né, por esse momento e pela importância de nós estarmos aqui.
assim, eu vejo que não tem, né, pessoal, não tem como, diz a Jumeri, não sendo a coletividade, nós não conseguimos fazer com que esses governos reajam, que os parlamentares reajam, e que cada uma que está no poder, olhem para nós com olhos de quem vê que o servidor público é fundamental, somos imprescindíveis na vida da população brasileira. E eu, além da PEC, 38, que é óbvio que atinge todos e todas, atinge nós trabalhadores, também como secretária de aposentados do Sinte, da Educação, quero falar para os nossos aposentados e aposentadas, de todas as categorias. Mais uma vez, nós estamos aqui hoje, Ellen, para lutar contra esse projeto de lei, que os governos fizeram para derrubar essa lei que foi aprovada, para passar a cobrar os 14% de quem sempre pagou e contribuiu toda a vida. Então, nós precisamos aqui, em todos os momentos, conversar com os parlamentares, fazer com que eles aprovem a nossa PEC aqui, o nosso projeto de lei de iniciativa popular e o projeto de lei 037, que está aqui, que está nessa casa, que vai para as comissões, que está na Comissão de Constituição e Justiça e que a gente quer que esse plenário aprove. E nós queremos nas nossas regionais, aqui na LESC, fazer com que os deputados de cada região assumam esse compromisso. Vamos lá, vamos nos gabinetes, vamos conversar com os deputados, vamos fazer com que eles digam para nós, vamos filmar, vamos gravar, eles dizendo se são a favor, se vão votar a favor dessa categoria. Conseguimos fazer com que até final de 2026, não tenhamos o desconto a partir de 3 salários mínimos, até o valor de 3 salários mínimos, mas isso não é suficiente. Nós queremos que seja a partir do teto da Previdência. Então, pessoal, tanto a PEC como esse projeto de lei, é preciso que os deputados trabalhem a favor de nós. Os deputados federais, para que tenham consciência e saibam que tem que votar contra o projeto de lei de iniciativa, a favor do projeto de lei, os estaduais aqui de iniciativa popular e os deputados federais pela derrubada do projeto de lei 038. Então, vamos à luta, vamos continuar firme e não vamos desistir. Vamos estar aqui e nas nossas regiões conversando com os deputados. Muito obrigada. Obrigada, Alvete. O Paulo Roberto Kuinski, do Sintrajusc, prepara a Carol Sinjusc. Bom dia a todas e todos. A PEC 38, ela teve agora ontem, teve mais um deputado que retirou a assinatura. Então, agora são 13 que retiraram. Só que é método. Foi o Zuco do Rio Grande do Sul. Tá? O Zuco, deputado Zuco do Rio Grande do Sul retirou. Isso não quer dizer que ele é contra. Isso quer dizer que ele vai precisar dos votos para depois, para depois votar lá na PEC propriamente dita. Então, não é hora da gente arrefecer, porque aquele, agora 13 tiraram, dos 171, porque a PEC está rolando. Ela foi protocolada, no momento ideal, eles vão lançar. A PEC 32, nós fizemos um bom trabalho aqui, o Fórum fez um excelente trabalho, com aquela do quem votar não volta, e o relator era daqui, era da área de Joinville, e não voltou. Então, nós temos que reforçar essa tática, enfim, porque essa PEC, ela atinge muito mais municípios e estados, servidores de município, servidores de estado, o serviço público do município e do estado do que o federal em si. Porque lá, no governo Fernando Henrique,
a reforma do Bresser Pereira, lá naquela reforma lá do século passado, nós perdemos muitos direitos que vocês ainda não perderam. Vocês, que eu digo, servidores estaduais e municipais. Esse pacote agora são 200 alterações. Então, vai pegar, sim, muito mais forte nos municípios e nos estados. Vai ter o tabelão federal, vai ter o tabelão estadual e o tabelão municipal. Esses tabelões vão nivelar por baixo, o serviço público deixará de ser interessante, a entrada é 50% do topo. Então, tem todo um jogo aí de desmonte do serviço público. Então, a minha fala aqui é no sentido seguinte: não vamos deixar as bases arrefecerem porque o deputado fulano de tal, a deputada fulana de tal, retirou a assinatura. Eles foram úteis quando colocaram lá 171 assinaturas. E serão úteis quando precisar das 370 na PEC, ou no Senado mais adiante. Enfim, tá? Não é momento de arrefecer. Muitos, inclusive, aqui foi citado muita questão dos aposentados. Os aposentados federais já descontam até 27%. Isso foi uma derrota nossa lá naquele momento, e que está no bojo das reformas, não especificamente a administrativa. E tem mais um detalhe, já que falamos aqui de aposentados, a PEC desvincula os próximos reajustes dos aposentados do reajuste do ativo. Desvincula, tipo assim, se tiver um reajuste de tantos por cento para os ativos, se não tiver explicitamente na lei, e os governos vão lutar para retirar, explicitamente que aquele aumento, aquele reajuste irá para os aposentados, não vai. Tem que estar explicitamente. Então, ela ataca muito os aposentados. Essa visão gerencial que está ali nessa PEC 38, visão gerencial, ela se baseia em bônus. Vai ter bônus e vai ter a questão da gratificação de desempenho, que é imposta, além dos 20 níveis, né? Passa até 20 níveis. Então, ela é baseada em bônus e gratificação de desempenho. Obviamente que isso não atinge aposentados. Então, nós temos que reforçar mais uma vez, tá? O que a gente fez na PEC 32, colocando tudo isso para que o ano que vem essa batalha seja muito mais forte. E não vamos nos iludir se mais alguns senhores deputados e senhoras deputadas retirarem suas assinaturas. Isso é método. É método porque o Zuco, lá do Rio Grande do Sul, de extrema direita... Conclua, companheiro. Opa, desculpa. Então, pessoal, obrigado pela atenção e vamos à luta, vamos continuar nessa luta para frente. Pessoal, algumas questões aqui de organização só. A gente ainda tem 12 pessoas inscritas, a gente já tinha uma organização prévia das entidades indicando os nomes, então, várias pessoas pediram inscrição agora, só que a gente tem que manter a questão do horário, do tempo também aqui, né? Então, a gente não vai conseguir inserir novas inscrições agora. Eu vou pedir que os nomes que eu for avisando já fiquem posicionados aqui na lateral, quando o companheiro estiver concluindo a fala, porque daí a gente também ganha um tempinho aqui na organização do espaço, ok? Então, depois é o Antônio do Sindelesc. E passo agora para a Carolina Rodrigues Costa, presidenta do Sinjusc, do meu Sinjusc. Obrigada. Quero dar bom dia para vocês, cumprimentar os companheiros, as companheiras, cada servidor público que também é um usuário. Quando tem eleição, o político chega defendendo saúde, educação, saneamento básico, acesso à justiça, serviço público. Mas o que é serviço público?
Onde é que está o serviço público? É claro que a gente quer estrutura. Quer uma sala bonita, com ar-condicionado, em que a pessoa chegue e se sinta bem. Mas uma sala vazia não é serviço público. Agora, uma pessoa, servidora, numa tenda, no centro da cidade, atendendo outra pessoa, isso é serviço público. O serviço público está aonde os trabalhadores estão. O serviço público é caminho para construir uma sociedade justa, bonita, desenvolvida. Mas o serviço público também serve para atenuar a desigualdade, para chegar àquela pessoa que não tem acesso a direito. Isso é o serviço público. Quando tem um Estado que tem um projeto de isenção fiscal e de perdão de dívida, a gente está tirando a chance do desenvolvimento. A gente está tirando a possibilidade de avançar. E aí me dizem, Carol, mas esse valor é para gerar trabalho. Onde é que está o trabalho? Onde é que estão os números da isenção? Onde é que está escrito que isso gerou desenvolvimento para o Estado e bem-estar para as famílias? E o serviço público não é trabalho? Não sou eu trabalhadora? Não são vocês trabalhadores? A gente precisa defender muito, porque aqui é horizonte de dignidade. E olhe com a cabeça muito erguida, porque o que a gente faz é muito importante para todos. Para a gente enfrentar os ataques, não podemos ser só nós. Tem que ser na condição de servidor, mas na condição de usuário. E aí é trabalho de formiguinha, meu povo. É conversar com o irmão, é conversar com o vizinho, é pensar onde o serviço público está e defender na coletividade. A Jumeri e outros tantos falaram do se voltar, não volta. Esse Estado já deixou de eleger governador e deputado porque se colocaram contra os serviços públicos. A gente precisa avançar no debate político para dizer por que não pode votar em deputado que odeia o serviço público. A gente precisa levantar a cabeça e não pode dar moral para quem nos odeia. Não pode. E isso se constrói dia a dia. Então, se os políticos não têm memória, nós vamos mostrar que nós temos. E nós vamos construir um Estado justo, sem vassalagem e com muita dignidade. Então, não a reforma administrativa. Obrigada, Carol. Prepara Renato Sintufsky, agora Antônio Vitor Urich Sindaleski. Bom dia a todos. Eu venho representando o Sindaleski, o Sindicato dos Servidores desta Casa. O meu presidente, Alexandre Melo, não está presente hoje, porque ele está participando do Congresso da CONACAT, da qual nós participamos através da nossa federação, a FENALE. E ficamos muito satisfeitos com a possibilidade do lançamento desse Atlas, que traz um conjunto de informações claros sobre a verdade do serviço público, dos servidores públicos, a verdade sobre o orçamento, como vários já falaram aqui. É um trabalho muito valoroso do DIEESE, que representa o sustentáculo da nossa existência há tantos anos, e nós gostaríamos de agradecer ao DIEESE, aos deputados que vieram nesta sessão, deputado Fabiano da Luz, deputado Neudi Sareta, e tantos outros que olham para o servidor público. E também o Sindaleski gostaria de fazer um agradecimento especial ao presidente deputado Júlio Garcia, que atendeu a pedido do Sindaleski de maneira democrática e direta, sem nenhuma discussão, produzir a tiragem que nós estamos distribuindo hoje. É um gesto que poderia ter sido negado e foi aceito de bom grado. Isso nos ajuda, representa um diálogo. E, é claro, o lançamento desse Atlas tem tudo a ver com a PEC que nos uniu no último dia 29.
devia ter mais de 15 mil pessoas, todos unidos. Vários que hoje eu vejo aqui, que me viram lá, nós estávamos juntos, eu quase desmaiando, né? Todo blindado, só cheio de peso. Mas foi um momento de grande união. Se não me engano, foi a Jumeri que falou aqui, na PEC 32, se podia sair alguma coisa de bom, foi a nossa união, a nossa capacidade de estar juntos. Agora é hora de reforçar ainda mais, a PEC 38 é o pleno terror. E como disse alguém que me antecedeu, nesse momento em que alguns tiram assinaturas, nós podemos ter a sensação de que o problema está indo embora, mas ele não está indo embora já. Nós temos que estar prontos, preparados, para continuar lutando com muito mais força. Inclusive, pedindo aos deputados estaduais que participem na passeata, na manifestação da Unale, promovida nesse mês. Eles vão se unir na sua conferência anual em dezembro, pois que antes realmente façam a sua marcha, para pedir junto conosco o fim dessa PEC 38. Porque destrói tudo para todos nós e principalmente para o trabalhador que usa do serviço público. Como disse a Carol, é o serviço público que está em risco, não só nós que somos servidores. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. Renato Ramos Miles Sintufsky, prepara Vieira Cinti. Bom dia. Bom, pessoal, acho que depois de tantas falas é difícil até não ser repetitivo, mas eu queria, em primeiro lugar, em nome do Sintufsky, do Sindicato dos Técnicos da UFSC, cumprimentar a Ellen e ao Fórum, né, pelo importante trabalho que esse grupo de entidades realiza na defesa do serviço público em Santa Catarina. Em Santa Catarina, não só no nosso país, né, porque o Fórum tem sido um exemplo no país inteiro. E reconhecer também o papel da Frente Parlamentar e do DIEESE na produção desse Atlas, que é um importante material para armar e informar a nossa luta, uma luta em defesa do serviço público, e não só do serviço público. Porque, vejam, a PEC 38, ela não é um ataque só aos servidores públicos. Ela não ataca simplesmente os direitos, os regimes de trabalho dos servidores. Ela é um ataque ao povo brasileiro. Um ataque seríssimo ao povo brasileiro. E quando ela ataca em todos os níveis, em todas as esferas, em todos os poderes, ela ataca o cidadão lá na ponta. Quando a gente pensa geralmente no serviço público estadual, no serviço público municipal, porque a gente pensa lá na ponta, né? Na educação básica, nos hospitais, né? Nereu, o pessoal do centro de saúde. A gente pensa no posto de saúde. Mas, quando atacam o serviço público de forma geral, atacam também o serviço público federal, que está lá, em Curitibanos, com curso de formação agora, uma conquista recente, a formação em medicina em Curitibanos. Em Araranguá, aqui em Florianópolis, a Universidade Federal de Santa Catarina recebe 40 mil pessoas. Forma 30 mil estudantes. Mas não é só a universidade, é o INCRA, é o IBGE. O que seria do Estado de Santa Catarina sem esses órgãos? Ou restringindo o acesso à formação, por exemplo, em medicina, ou enfermagem. A PEC 38 é um ataque gravíssimo a todos nós. E ela é um ataque não só, de novo, né, a gente pensa geralmente no atendimento ao cidadão. Os servidores públicos com presteza, né, a gente tem esse carinho pelo usuário do serviço público, a gente pensa no atendimento de qualidade ao cidadão. Mas não só isso. A PEC 38 é um ataque ao crescimento econômico, ao desenvolvimento, à própria ideia de um desenvolvimento próprio no nosso país. O serviço público é fundamental para a soberania do nosso país. A gente falou tanto de soberania no último ano, né, nesse ano a gente falou tanto de soberania. A PEC 38 ela ataca a soberania do povo brasileiro. O que é um país sem serviço público? O que é um país com serviço público reduzido? Mesmo nessa lógica,
mesmo na lógica econômica, a PEC 38 é um ataque gravíssimo a todos nós. Por isso, acho que é importantíssimo o lançamento desse Atlas, é importantíssimo para a gente estar aqui com vocês, né, com as demais categorias do serviço público, porque a gente não pode deixar o Zé Trovão, o Pedro Paulo, esses brilhantes políticos brasileiros derrotarem a gente. Eles não vão derrotar o serviço público, eles não vão derrotar o povo brasileiro, eles não vão nos derrotar. Obrigada, Renato. Luiz Carlos Vieira Cinti prepara a Renata Sejuri. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Saudar aqui a Ellen e saúdo todos os sindicatos que estão presentes, todas as instituições que fazem parte do Fórum em Defesa do Serviço Público em Santa Catarina. Também falo aqui em nome da nossa confederação, a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. O setor de educação é o maior setor do serviço público do Brasil e hoje nós estamos com cerca de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, da qual o Sint Santa Catarina também faz parte da nossa confederação. Muita coisa já foi falado aqui sobre a reforma administrativa, a PEC 38. Mas eu tenho que reforçar aqui. Primeira questão, o compromisso de cada um e cada uma aqui, que está presente nesse ato importantíssimo, é pegar esse QR Code aqui, Ellen, do Atlas do Serviço Público de Santa Catarina e levar lá na sua base e demonstrar para o servidor público o quanto esse Estado de Santa Catarina não investe em serviço público, o quanto esse governador, chamado Jorginho Melo, é um mentiroso. Então, não esqueçam de quanto ele não tem investido no serviço para a nossa população catarinense. E vocês perceberam aqui nas falas, nós temos servidores públicos desse Estado que não têm plano de carreira. E aqueles que têm, Jorginho Melo e sua catrefa está destruindo. Por isso, nós precisamos nos unificar para segurar e avançar nos nossos planos de carreira, como o Sint Santa Catarina tem feito na questão da descompactação da sua tabela salarial. Porque com a PEC 38, nós não teremos progressão. Não teremos progressão. Não teremos concurso público. A avaliação será por desempenho e meritocracia, aquilo que a gente luta há vários e vários anos contra a meritocracia, porque a meritocracia é para eles. E eles dizem ainda que nós somos os privilegiados. Quem daqui é privilegiado? A maioria de nós ganha abaixo do teto do INSS e somos punidos com 14% quando aposentamos. Não vamos permitir a PEC 38 e vamos lutar pela revogação dos 14% nesse Estado e no Brasil. E com aquele Congresso, nós não vamos conseguir revogar reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma sindical. E nós temos que avançar sim, por uma reforma tributária justa desse país, que os ricos paguem impostos e que nós, os trabalhadores e trabalhadoras, sejamos desonerados dos impostos que só nós pagamos nesse país. Por isso, 10% do PIB já na educação pública, reforma tributária com pagamento e taxação dos ricos, e vamos sim lutar pela redução da nossa jornada de trabalho, que é punitiva e leva os trabalhadores ao adoecimento. Por isso, minha saudação aos trabalhadores e trabalhadoras e a todas as entidades de luta desse Estado e do Brasil. Grande abraço. Primeiramente, bom dia a todos os colegas servidores públicos. Estamos aqui como servidores técnicos especialistas da Sejuri para apoiar todo o serviço público. De antemão, agradecer o apoio do Sintesp, agradecer todos os servidores públicos de Santa Catarina que foram nos representar em Brasília e têm nos representado no âmbito estadual. Nós
profissionais técnicos especialistas da Sejuri, Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina, viemos a público manifestar a nossa profunda preocupação e descontentamento diante da falta de reconhecimento e valorização da nossa categoria. Somos invisíveis ao sistema, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos administrativos, profissionais que diariamente atuam pela humanização da pena e a efetiva reintegração social de pessoas privadas ou restritas de liberdade. O nosso trabalho é essencial. Atuamos nas situações mais complexas e sensíveis do sistema, sustentando o cotidiano prisional e socioeducativo, com ética, compromisso e humanidade. Somos nós que realizamos os pareceres técnicos direcionados ao Poder Judiciário. Contudo, apesar da nossa importância, há mais de 20 anos, eu falei 20 anos, estamos lutando por um plano de cargos e salários que reconheça a nossa contribuição e assegure condições dignas de trabalho. O nosso salário base é menor que um salário mínimo. Eu disse, menor que um salário mínimo. Essa desvalorização tem consequências graves. O próprio Poder Judiciário tem interditado unidades prisionais e socioeducativas pela falta de profissionais técnicos. Queremos ser vistos pela Sejuri. Precisamos de um plano de carreira com urgência. Clamamos o governo do Estado, que anunciou no ano de 2025 um programa que se chama Administração Prisional Levada a Sério, com investimento de mais de R$1 bilhão na Secretaria de Administração Prisional. Logo, é um momento oportuno para a valorização de quem cuida. É o primeiro passo para a construção de um sistema mais justo, mais humano e mais eficiente. Plano de carreira já! Obrigada, Renata. Christian Bedin, Sintaema, prepara Raneron. Isso. Bom dia a todos e a todas presentes nesse importante evento. Falo em nome do Sintaema, que é o Sindicato de Água e Esgoto de Santa Catarina, que representa os trabalhadores de água e esgoto de Santa Catarina. Infelizmente, há uma onda privatista em nosso país. Não é diferente em nosso estado. Eu trago aqui como exemplo a Casan, que apesar do governador ter assinado uma carta de compromisso, se comprometendo com a Casan Pública, há fortes indícios de que ele não irá cumprir o que prometeu, como a ausência de concurso público, as PPPs, a terceirização que vem se ampliando em todo o estado e a falta de um projeto de regionalização. A Casan tem um papel social, que é de levar água a toda a população, valorizando seus colaboradores, atendendo a famílias de baixa renda, com o aporte do Estado, caso seja necessário. As empresas privadas, ao contrário disso, visam apenas o lucro, aumentando as tarifas, gerando demissões, e prejudicando, isso irá prejudicar o serviço de um ramo que não tem concorrência. Basta ver nos locais, nos municípios onde o saneamento foi privatizado. O Sintaema luta contra isso, luta contra a PEC 38, e é importante
a união de todos os que estão aqui em favor do saneamento público e das empresas públicas e do serviço público em geral. E podem contar com a Sintaema para isso. Muito obrigado. Obrigada, Kitson. Ranerão Victor Marcos, representante dos trabalhadores do Conselho de Administração da Casan, prepara Ana Júlia Culti. Bom dia a todos e a todas. Daniel, esse documento do Diese aqui é uma verdadeira arma contra esses babacas, esses vendilhões da pátria, que defendem a ideia de um avanço do Estado mínimo, quando nós já vivemos um Estado mínimo há muito tempo. Há muito tempo. Há um tempo atrás, defendiam que as empresas públicas que desempenham atividades econômicas deviam dar espaço para o setor privado. A sociedade aceitou. Agora, defendem a ideia de que o mínimo existencial tem que ser vendido ao setor privado. Água, energia elétrica estão sendo dadas ao setor privado e com dinheiro público, com financiamento público. Passam uma mentira para a sociedade, dizendo que nós vivemos num Estado inchado. Como o Daniel já colocou aqui, o funcionalismo público no Brasil representa metade do que os países da OCDE apresentam. O Brasil tem menos de 5% das estatais que os Estados Unidos têm. Tem menos de 10% das estatais que a Alemanha tem. Então, que Estado inchado é esse? Nós já vivenciamos o mínimo do mínimo existencial. E não é suficiente para essa turma. Essa turma ignora, e aí eu venho falar sobre a questão do saneamento, que eu represento os trabalhadores no Conselho, ignora os precedentes internacionais que são de reestatização. O Brasil segue na contramão mundial. Enquanto reestatizam, nós privatizamos. De 2020 para cá, graças à intervenção funesta do presidente Jair Bolsonaro, com o advento da Lei 14.026, nós saltamos de 5% de participação privada no saneamento, que é um direito humano, não é mercadoria, de 5% para 40% de privatização de saneamento do país, formando um oligopólio. Hoje, 4 fundos transnacionais dominam mais de 80% do setor de saneamento do país. Não é pouca coisa. Ignoram o avanço funesto da terceirização, da precarização, do aumento da tarifa. Ignoram, eles sabem qual é o resultado disso. Fazem questão de olhar para o lado. E nós não vamos perder, e mais uma vez, essa arma aqui é uma arma que figuras como Zé Trovão têm pavor, porque essa turma tem pavor de informação, tem pavor de ciência, tem pavor da verdade. Mas, felizmente, a sociedade e os servidores públicos têm lideranças como vocês na vanguarda, que vão fazer eles recuarem tanto na PEC 38, quanto qualquer investida contra o serviço público nesse país. Parabéns para vocês, estaremos juntos na luta. Obrigada, Neron. Gente, só um informe antes de eu passar para a Ana Júlia. Depois a Ana Júlia prepara Tiago. A gente está indo para os finalmente das inscrições. A gente pede que fiquem até a gente finalizar, porque a gente precisa ainda fazer o registro em relação à PEC e ao confisco dos 14% antes de a gente encerrar esse momento, que é o processo do ato em si, né? Certo? Então, Ana Júlia, representando a CUT Santa Catarina. Cumprimentar a Ellen, cumprimento todas as mulheres presentes, em nome do fórum, cumprimento a todos os companheiros e companheiras, camaradas presentes. Quero saudar o Fórum Catarinense, que quando a gente fala em fórum, para mim o fórum ele tem um papel fundamental quando um fórum é representado por entidades que tenham uma pauta, que tenham um projeto
de defesa do Estado, do município, do país. Este é um papel de um fórum. Este fórum, ele representa todos os trabalhadores e trabalhadoras. Já foi falado aqui da PEC 38, a gente reverteu a PEC 32 em pleno governo Bolsonaro, né? Estamos aí para engavetar essa PEC 38. Mas muitos aqui falaram tanto em unidade. Mas todas as falas de unidade, elas sempre têm, a gente sempre tem uma pauta que é a nossa, específica de cada categoria. Né? Toda categoria tem a sua pauta. E a Jumeri foi feliz dizendo que a PEC conseguiu unificar. Às vezes, na diversidade, nós unificamos. Mas falar em unificação, nós, enquanto eu representando os trabalhadores e as trabalhadoras, eu não posso deixar de lado de dizer que lutar pelo fim da PEC, pelo fim dos 14%, mas também tenho que dizer que nós temos que lutar que hoje seja aprovado no Senado a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso é unidade, pensar nos trabalhadores num todo. Pensar que nós temos que lutar pela redução da jornada sem redução salarial, o fim da escala 6x1. Para nós que somos, eu também sou trabalhadora do serviço público, temos uma jornada, mas quando o governo mexe na carreira do servidor, ele aumenta a jornada de trabalho. Quando ele mexe na distribuição de número de aulas para os professores, ele aumenta a sua jornada. Quando a gente fala que somos contra a meritocracia, nós temos que dizer não ao qualifica mais que ele apresentou para os professores, que é colocar professor doente na sala de aula para dizer que não pode faltar e tirar a nossa organização de luta. É isso que esse governo faz, são esses os projetos do governo neoliberal. É destruir, criminalizar os movimentos sociais, o movimento sindical. Mas só vai haver mudança, gente. Eu também defendo a revolução. Mas enquanto nós não tivermos a revolução, nós temos que lutar no parlamento. E para nós enterrar todos esses projetos que apresento contra os trabalhadores, desde o serviço público à agricultura familiar, nós temos que eleger deputados federais o ano que vem. Nós temos que eleger mais deputados estaduais. Não adianta nós colocarmos faixa. Não adianta nós colocarmos faixas se nós não convencermos o nosso familiar do nosso lado que não pode votar na direita. E não venham me dizer assim, ó, tem gente que da esquerda diz assim, ai não, Ana Júlia, o Carlos Bolsonaro está eleito. Não está eleito e nós não vamos permitir que Carlos Bolsonaro se eleja em Santa Catarina. Esse é o nosso trabalho, de dizer não a esses fascistas. Nós não podemos permitir que o estado de Santa Catarina seja o segundo Rio de Janeiro, assim como nem outro estado, o estado do tráfico, da violência e da milícia. Por isso que nós temos que dizer não aos bolsonaristas e eleger o maior número de deputados e deputadas e senadores em Santa Catarina. Enquanto isso, a gente fica na luta, e a luta, como diz o Marighella, que hoje está fazendo 56 anos da morte dele e de luta, né? Que ele dizia que somente a luta nós vamos ser vitoriosos quando nós trouxermos o povo para o nosso lado. Então, é o momento de nós convencermos o vizinho que a PEC 38 é da morte e que nós precisamos da unidade para vencermos e garantirmos um direito de uma sociedade justa, igualitária para todos. Obrigada, Ana Júlia. Tiago Vergara, Sinergia, prepara Daniel Nizer, Cinti. Bom dia, gente. Vou fazer uma propaganda inicial aqui. Sinergia está com inscrições abertas até o dia 10 de dezembro do 11º Conto e Poesia, uma atividade que, historicamente, o sindicato promove em prol da defesa da classe trabalhadora. Cooperada, defender o serviço público é, acima de tudo, defender
os direitos de todo o povo brasileiro. Toda vez que eles tentam precarizar um serviço público, o povo brasileiro perde um direito. É assim na saúde, quando tentam atacar o SUS, o povo perde o direito a ter uma saúde de qualidade. É assim no sistema judiciário, é assim com os bancos. Quando tentam privatizar um banco, trabalhador é trabalhador, o aposentado é aposentada, não vai ter mais agência perto de casa para ter um atendimento de qualidade. Eles fizeram isso historicamente e nós precisamos falar de luta de classes. Desde que o capitalismo entrou em crise e não saiu mais, eles vêm, a partir de consenso de Washington, a partir de Margaret Thatcher, com o sistema neoliberal, tentando se apoderar dos direitos de todos os cidadãos e cidadãs, precarizando o serviço público, e isso acaba depois nos atingindo enquanto servidores e servidoras. Portanto, nós estamos falando aqui de uma luta de classes, e nós precisamos compreender em que lado nós estamos na luta de classes. Nós estamos ao lado do povo brasileiro, nós estamos ao lado dos servidores e servidoras, nós estamos ao lado da classe trabalhadora. Na área de energia elétrica, eles privatizaram mais de 90% da geração. Hoje nós temos, por conta dessa precarização, por conta da privatização, a segunda energia mais cara do mundo, enquanto é a mais barata de ser produzida. Portanto, eles já nos tiraram um pedaço do nosso direito de ter uma energia barata, abundante, que é o que está lá na nossa Constituição. A universalização do acesso, a garantia do fornecimento e a modicidade tarifária. Nós temos a segunda energia mais cara do mundo, e é por isso que nós, eletricitários e eletricitárias, vamos lutar para o próximo período, não só defender a Celesc Pública, que é uma das últimas empresas de energia elétrica pública ainda no Brasil, mas para a reestatização de todo o setor elétrico em favor do povo brasileiro, em favor da classe trabalhadora. Obrigado. Obrigada, Tiago. Daniel Nizer Singe, prepara-se sim, Intercel. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Vai chegando a reta final, vai ficando difícil, né? Porque muito já foi falado aqui. Mas eu quero dizer que essa PEC 38, ela vem atacar diretamente quem atende, quem cuida e quem educa. São os pilares do funcionalismo público. Quando eu vejo falar na PEC que ela vem avaliar permanentemente o servidor, nós da educação, eu vejo isso como um rolo compressor na nossa liberdade de cátedra. Essa avaliação, ela vem simplesmente para punir o professor em sala de aula e aumentar ainda mais a perseguição que nós já sofremos pelo governo Jorginho Mello. Quando nós falamos no aumento da contratação temporária de servidores, isso muito me preocupa, porque aqui, senhoras e senhores presentes, no estado de Santa Catarina, nós somos mais de 41 mil professores contratados, ou seja, cerca aí de 76% do magistério hoje é contratado. Se a PEC passar, é uma abertura de portas para terceirização, não só da educação, como saúde, e muito já foi falado aqui. Isso é uma preocupação porque nossos filhos, os estudantes de escola pública, não terão uma escola de qualidade. A terceirização não promove a qualidade do serviço público. Por isso, nós temos que ir para nossas bases, conversar e levar essa conversa para o usuário do serviço público. Ele será penalizado também com atendimento de não qualidade, não tendo qualidade no seu atendimento. É por isso que eu peço para a gente se unir e dar um basta a essa PEC 38, exigindo dos deputados estaduais e deputados federais que não aprovem. Como bem foi falado aqui, quem votar não volta. Obrigado. Obrigada, Daniel. Ceci Marimon, Intercel e Federação dos Urbanitários do Sul, e prepara Sueli Fetrão. Bom dia a todos, todas e todes. Que bonito a gente ver a organização da classe trabalhadora e principalmente do serviço das empresas públicas. O ataque ao serviço público, ele é um ataque direto ao direito da população. A Federação dos Urbanitários do Sul representa os serviços de água, de saneamento e de gás na região sul. E a Intercel representa todos os trabalhadores da Celesc do estado de Santa Catarina. E é em nome dessa categoria que eu venho falar.
Mas eu também venho falar enquanto professora que eu fui por 32 anos. Eu conheço a dor de cada um e de cada uma dos professores e professoras que estão aqui nesse plenário, porque eu defendi a escola pública de qualidade no CEPER Sindicato durante mais de 20 anos. Vida longa às professoras, aos professores e aos trabalhadores e trabalhadoras na educação. Sem nós, sem vocês, não existiria nenhum desses deputados, nenhum dos deputados federais e dos senadores. Portanto, é nossa tarefa fazer a formação. É a tarefa de todo o trabalhador da empresa pública dialogar com o seu usuário. É tarefa do professor, sim, fazer política. É tarefa do professor e da professora, sim, dizer que precarizar o serviço público vai fazer mais mal para o povo do que para a gente, professor e professora, trabalhador e trabalhadora da Celesc. A Celesc está sob ataque deste governo, Jorginho Melo, desde que começou a sua gestão. Essa história que vocês todos estão sofrendo aí pela conta de luz, os problemas do Conect, isso é tentativa de desmonte da Celesc, para que a população diga, tem que privatizar porque melhora. Não, não tem que privatizar porque melhora. A Celesc, a CEMIG e a Copel, historicamente, eram as 3 melhores distribuidoras de energia desse país. A Copel foi privatizada pelo Ratinho Júnior, que na véspera da eleição disse que não ia privatizar. A CEMIG está sob ataque do governo Zema. A CE do Rio Grande do Sul já era. Somos 2 únicas empresas públicas e é dessas empresas públicas que a gente tem que falar. É da Águas de Joinville que a gente tem que falar, que está sob ataque do governo municipal do Partido Novo, que quer privatizar a água do município. É sobre a Casan que nós temos que falar. Então, nós temos, sim, a obrigação de defender o serviço público, mas, principalmente, dialogar com a população para dizer quem são esses que estão aí fazendo isso conosco e com eles. Vida longa ao serviço público e vamos à luta. Obrigada, Ceci. Sueli Adriano, representando a FETRAN. Então, bom dia a todas, a todos. Me deram uma tarefa aqui para fazer uma fala por último, mas eu quero dizer que é bem importante a gente, enquanto servidor público, estar aqui, né? Mas a gente também tinha que estar aqui com um montante da sociedade que não é servidor público, mas que usa o serviço público, né? Que é o usuário. Nós também somos usuários. E aí cada um aqui trouxe um pouco, né, das suas demandas. Eu que sou presidente da FETRAN, né, dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Santa Catarina, que, aliás, é uma federação que representa 150 municípios do Estado. É uma federação grande, mas que a gente não tem unidade. Porque se nós tivéssemos unidade, como a gente vem aqui fazer o discurso, a nossa plateia seria muito maior que essa. E a nossa plateia está lá no seu cotidiano, usando o serviço público e aplaudindo muitas vezes a precarização. Eu vi exemplo aqui que a Ceci falou sobre a greve da Celesc. Nós somos os usuários da Celesc. E quantos de nós foi lá apoiar a greve da Celesc naquele momento, daqueles trabalhadores? Então, nós não estamos aqui para falar que a reforma administrativa atinge ao servidor público. Nós estamos dizendo que a reforma atinge a todos os trabalhadores, assim como em todos os setores, porque lá no Sint, no Sinergia, no Sintaema, são todos servidores públicos. E que nós temos que passar para a sociedade que não é defendendo o nosso cargo, o nosso salário, que nós estamos nos mobilizando. Nós estamos nos mobilizando porque precarizar o atendimento da saúde, da assistência, da educação, do urbanismo, isso sim é a nossa luta e tem que ser a nossa unidade. Então, nós temos que não só enterrar, porque a gente fala um pouco da PEC 32,
enterramos ela. Eles reinventam ela a cada tempo. Então, nós precisamos não só enterrar a 38, mas nos organizar enquanto categoria para lutar contra todos os ataques ao serviço público e ao atendimento da população. Nós precisamos, em 2026, repensar, conscientizar as nossas bases, seja na rede social, seja através de audiência pública, porque aqui, hoje, nós estamos sendo assistidos por alguns trabalhadores. E esses trabalhadores precisam chegar lá na sua casa, o porquê que nós estamos lutando. A mobilização em Brasília foi excelente. Os nossos guerreiros sindicalistas, trabalhadores que ficaram lá, foram em gabinete por gabinete, sem pensar na questão partidária, mas pedir para rever e enterrar de vez essa PEC. Mas não, isso só não basta. Nós temos que conscientizar cada trabalhador e cada trabalhadora, mesmo dos outros ramos, que são usuários nossos, que esta precarização vai empobrecer ainda mais o Brasil e vai tornar mais ricos os que já estão ricos. Então, luta a toda a classe trabalhadora e a unidade é aqui, hoje e sempre. Obrigada. Grande Sueli. Em nome do Fórum, eu quero agradecer a todas as entidades, né, que se manifestaram, mas, muito para além disso, a toda a construção que a gente tem feito. Eu acho que temos muitos desafios, a Sueli trouxe na fala dela, mas a gente poder se olhar toda semana, a cada atividade que a gente pensa, que a gente organiza, que a gente articula, e saber que isso tem, sim, dado resultado, né, que a gente teve redução das assinaturas na PEC 38, a gente vislumbrar a possibilidade de parcerias para andar, né, os projetos em relação ao confisco dos 14%, a revogação, a gente vislumbrar essas perspectivas é o que faz a gente seguir caminhando, né? Senão a gente não estaria aqui. E então, agradecer a cada trabalhador e cada trabalhador que se deslocou também das suas regiões, suas cidades, que a gente sabe que teve muita gente que veio de longe para estar aqui, e que a gente siga aí construindo perspectivas, que é isso que movimenta a gente. Agradecer ao deputado Fabiano, né, que coordena a Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público das empresas públicas, pelo espaço. E, para além disso, por tudo que a gente vem construindo, né, que não é, isso aqui é um dos momentos de tudo que a gente tem feito em parceria, e também ao Daniel e ao Diese. Eu vou voltar, então, a palavra para o deputado, e eu vou pedir, gente, que depois que o deputado falar, vocês aguardem. O Bruno vai vir aqui dar as orientações para a gente poder fazer os registros em relação à PEC e o confisco dos 14%, certo? Acho que é isso. Então, pessoal, obrigado a todos. É muito importante a gente saber que essa luta pela revogação do desconto dos 14%, ela continua aqui na casa, bem como continua a luta para manter a Celesc e a Casam públicas, e bem como nós todos estamos numa luta para que o servidor público, seja qual área que ele estiver, não seja agredido verbalmente pela sociedade, que muitas vezes reclama com o servidor quando deveria reclamar com o governo, que cobra do servidor quando deveria cobrar a atitude do governo, que é o governo que falha e não dá muitas vezes as condições que o servidor precisa para trabalhar com qualidade, para fazer o serviço que realmente ele tem condições de fazer, mas se não o faz é porque também ele não tem, por parte do governo, respaldo para isso. Então, é importante dizer que a luta continua, que todos vocês estão aqui por um propósito que é o de trabalharmos unidos na defesa do servidor público, do serviço público, que as entidades, né, sindicais, associativas e federações cumprem um papel que é fundamental nessa organização para que realmente a gente consiga ser a voz de todos vocês, todas essas entidades em defesa do serviço público, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, espero que quando chamados estejam aqui mais uma vez. Valeu? Um abraço. Deputado, se me permite só uma questão de ordem e explicação, tiveram entidades que pediram fala, só que a gente já estava com a organização das falas, gente,
com antecedências, os sindicatos mandaram às federações, centrais sindicais. Por isso que a gente não conseguiu contemplar outras falas aqui durante o processo, porque também teve bastante fala e as entidades são representativas, então, né, também é o processo de construção nesse sentido. Só para justificar que saíram alguns questionamentos aí, passo para o Bruno. Gente, vamos tentar fazer uma dinâmica parecida com a do início. Eu vou pedir para o pessoal que está nas pontas que povoe aqui o meio do auditório, por favor, porque agora a gente vai falar sobre os 14%, tá? Então, todo mundo que está na ponta, vem para o meio para ficar mais volumoso, por favor. Vamos lá. A palavra que saiu aqui foi 14% revoga já. Do Zé está ali. Do Zé Trovão? Tem uma faixa do Zé Trovão ali também, se quiser pegar e botar aí no meio, gente. Com a cara do Zé Trovão aí, inimigo do povo. Então é 14% revoga já, com aquela mesma energia do início aí, tá no final da manhã, o pessoal vai estar querendo almoçar, mas vamos dar esse último fôlego, certo? O pessoal está aqui já com as câmeras prontas. Gente, eu vou passar na frente aí, ó. Então vamos lá. 14% revoga já! 14%. Valeu, gente, muito bem.